Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo do FreeCAD para novatos. Nós vamos utilizar essa imagem aqui, muito provável ela está em polegadas e não em milímetros. Então vamos seguir as medidas aqui como polegadas. Vamos começar então com arquivo novo. E vamos fazer a alteração aqui, ó, lateralmente. Nesse painel a gente vai escolher agora aqui a não standard, que é em milímetros, mas vamos utilizar aqui o imperial decimal, que é em polegadas, ou e libras também. Então, estando em polegadas, vamos começar. Vamos começar fazendo o perfil dessa tubulação, tanto o perfil externo quanto o perfil interno. Porém, a parte interna será feita posteriormente. Primeiro faremos a parte externa. Toda a parte sólida é feita por primeiro, para depois começarmos a fazer as perfurações. Então, nós temos aqui um perfil de 2,38 polegadas externo e um perfil de 1,62 de polegada interno. E também temos aqui um caminho que precisamos fazer. O caminho aqui ele tem um raio de 4,88 polegadas, num ângulo de 45 graus. Começaremos então com o caminho. A visão frontal é essa daqui. Então vamos começar criando um novo sketch. E certifique-se que você está no Part Design. Novo sketch. Vamos selecionar então o plano frontal, que é o XZ-Plane. E vamos fazer aqui o arco. Eu vou começar com o arco central para fora e a base dele vai ser aqui no ponto 00. Jogo ele para cá num ângulo de 45. Já entro com esse dado. Agora eu preciso colocar o raio. O raio dele é 4,88 polegadas. 4,88. Pronto, nós temos aqui o nosso caminho pronto. Podemos fechar e eu vou renomear esse sketch aqui como caminho. Sketch, underline, caminho. Agora vamos fazer o primeiro perfil. Vamos começar com um novo sketch. Vamos selecionar agora o XY-Plane. E vamos fazer o primeiro perfil. Esse primeiro perfil vai ser o perfil externo. 2,38. 2,38 polegadas. Vamos renomear também como sketch perfil 1. E vamos fazer agora o segundo perfil. Vamos criar um novo sketch, XY-Plane. Vamos fazer da mesma forma, selecionando o ponto central bem no ponto 00. E ele vai ter agora um diâmetro de 1,62 polegada. 1,62 polegadas. Então pronto, nós já temos aqui os dois perfis que a gente vai precisar trabalhar. Vamos renomear então como perfil 2. Por enquanto eu vou desabilitar o perfil 2, apertando barra de espaço. E vou trabalhar apenas o caminho e o perfil 1. Vou selecionar o perfil 1 e optar pela opção Additive Pipe. Aqui nas opções de Additive Pipe, ele me pede um caminho. Então eu vou selecionar aqui o objeto e venho aqui na árvore de projetos ou aqui mesmo na Viewport. Seleciono e ele já gera para mim a surface com o perfil que foi selecionado e o caminho que foi selecionado. Eu vou dar um OK. Então nós já temos aqui essa primeira parte. Se você observar bem, nós não temos aqui a espessura dessa flange, nem dessa. Nós temos o formato dela, nós temos o diâmetro, mas não temos a espessura. Então vai ser necessário fazer a inclusão dessa imagem aqui para que a gente possa ter uma noção de qual que é o tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar aqui o body, o corpo, e vou fazer uma inclusão da imagem. Vou importar a imagem para cá. Vou fazer a rotação dessa imagem. Então, clico aqui com o botão direito, transforme.
para a visão frontal. E agora eu vou fazer um Calibrate Mesh. Então, 2 cliques na imagem e tem essa opção aqui, ó, Calibrate, ou seja, calibrar. Então, como essa imagem aqui ela tem várias views, ela vem com um tamanho que muitas vezes não bate com o tamanho do objeto. Vamos habilitar aqui o body. Então, basicamente é o tamanho do body. Eu vou dar uma transparência aqui de 25%. E eu tenho que encaixar basicamente o tamanho dessa imagem que encaixa justamente com esse tamanho aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher uma dessas medidas e vou usar o Calibrate. Eu vou escolher essa daqui, 3.75. Então eu clico aqui no Calibrate, eu dou um zoom, vou selecionar bem no meio das duas linhas e vou arrastar aqui para baixo. E vou deixar também de novo aqui, ó, bem no meio das duas linhas. E vou entrar com o valor de 3.75 polegadas. Ele vai fazer o escalonamento proporcional da imagem. E agora eu vou dar um OK. E vou fazer o encaixe dessa imagem com essa daqui. Antes de mais nada, vou colocar aqui 50% de transparência na imagem. Clico com o botão direito, transformar, transform. E vou posicionar essa imagem para encaixar nessa tubulação que eu já comecei a fazer. Ó, ela está encaixada. Às vezes ela não encaixa 100% porque a imagem já foi deformada, mas no geral ela está bem encaixada. Aqui, pronto. Então agora, quando eu for fazer a flange, eu vou poder saber mais ou menos de forma visual qual que seria as dimensões, inclusive com relação também ao file que tem aqui, ó, que eu não tenho ele declarado aqui na imagem. Então agora a gente vai fazer justamente isso, a gente vai pegar, vamos fazer as duas flanges para poder fazer a perfuração. Então vamos por enquanto desabilitar a imagem, criar um novo sketch, vamos selecionar o XY Plane. Eu tenho aqui basicamente um retângulo. Vamos utilizar a ferramenta retângulo para fazer esse quadrado. Ele tem os cantos arredondados, então a gente vai utilizar da seguinte forma. Ferramenta retângulo com o centro e habilitamos aqui cantos arredondados. Eu vou selecionar aqui o centro 00 e vou puxar para o lado. Pronto. Eu vou colocar em igualdade esses dois vetores, essas duas linhas. Assim eu preciso apenas colocar o valor em uma delas. 3.75 polegadas. Então seleciono essa ponta, 3.75. E agora vamos colocar o raio de 0.56. 0.56 polegadas. 0.56. Ok. Então já temos o primeiro aqui. Vamos aplicar um pad. Ele jogou o pad para cima. Eu vou habilitar a imagem e vamos ver qual que é o tamanho. Então, ó, temos aqui 0.39. Eu vou colocar aqui 0.50. Ó, 0.50 ele bateu bem próximo. Eu acho que essa espessura aqui tá boa. Então podemos também utilizar talvez para essa espessura aqui. Vamos desabilitar a imagem novamente. E agora vamos fazer essa parte aqui, ó. Essa parte circular. Então ela vai ter um diâmetro de 3.88. Vou salvar o arquivo primeiro. Seleciono agora essa face e vou criar um novo sketch. Vou pegar como referência do centro a circunferência. E vou entrar com o valor de 3.88. Deixa eu confirmar. 3.88. Ok, vou fechar. E agora vamos novamente aplicar um pad. Eu vou habilitar aqui a imagem. Seleciono aqui o sketch e vou aplicar um pad. Ó, ele jogou o pad para fora, então eu peço que ele seja reverso. Veio para cá
e vou entrar com o valor também de 0,5. Perfeito. Então agora a gente pode começar a fazer as perfurações. Desabilito aqui a imagem por enquanto. E agora a gente vai utilizar a ferramenta de corte. Então primeiro a gente fez o additive pipe, ou seja, a gente fez um cano, né? E agora a gente vai utilizar seria o equivalente ao additive pipe, só que agora ao invés dele adicionar, ele vai subtrair. Então vamos selecionar aqui o sketch, perfil 2, e vamos habilitar aqui então o subtractive pipe. Aqui a gente vai selecionar o mesmo caminho que foi selecionado aqui, ó, no additive pipe. Então vamos selecionar o objeto e venho aqui caminho. Ele já vai criar uma estrutura avermelhada, que é justamente onde ele vai fazer o corte. Eu vou dar um OK e pronto, corte feito. Agora a gente precisa fazer mais duas perfurações, aqui na base e aqui na flange. Vamos começar pela base. Então nós temos aqui diâmetro de 0,38. Então vamos primeiro selecionar a face. Eu acho que aqui a gente já pode fazer, antes de fazer as perfurações, fazer esses fillets aqui. Ok, então, vamos primeiro fazer o fillet. Então eu vou selecionar, eu vou habilitar a imagem, porque eu não sei o valor. Vou selecionar aqui essa edge, visão lateral, e vou entrar com o valor de, fazer um pedido aqui de fillet. Então eu estou com 0,4, 0,04, 0,1. Ó, 0,1 parece que bateu bem. Então dou um OK, desabilito a imagem, porque senão não consigo selecionar as demais edges. Volto aqui para o Fillet, dando 2 cliques. Clique em Select e vou selecionar as demais edges. Quero essa e essa. E dou um OK. Visão lateral, frontal e habilito a imagem de novo. E parece que esse era o valor dos fillets. OK. Vamos desabilitar a imagem e agora sim, vou selecionar essa face, criar um novo sketch. Vou achar o centro da minha perfuração. Diâmetro de 0,38. Ferramenta circular, 0,38. Dou um OK e vou aplicar um pocket. Eu pedi para que ele faça totalmente. Dou um OK. Agora, eu poderia ter feito um sketch, né, para que cortasse de uma vez só, mas eu só fiz um sketch. Por quê? Porque agora eu vou utilizar, selecionando o pocket, a multitransformação. Não dá para utilizar o mirror, porque ele só consegue fazer o mirror uma vez, aqui eu quero fazer 2 vezes. Então na multitransformação, a gente vai ter aqui a opção, né, de incluir várias transformações. Então clica aqui com o botão direito e vamos adicionar um espelhamento. Ele já jogou para cá o espelhamento, a gente dá um OK aqui embaixo. Aqui novamente a gente vai incluir mais uma transformação, só vamos alterar agora o eixo. E agora ele vai jogar para cá. Dá um OK aqui e dá um OK aqui. Perfuração pronta. Agora precisamos fazer a última perfuração, que é aqui nessa flange aqui. Vamos então selecionar essa face e criar um novo sketch. Eu vou pegar como referência o centro aqui da perfuração que foi feita. Eu primeiro vou fazer um caminho, né? Vou fazer uma referência com 3,38 de polegada. Ela vai servir apenas como uma linha de construção. Então eu seleciono ela e venho aqui, ó, clico uma vez. Então ela fica como se fosse uma linha de referência, uma linha de construção. Então o diâmetro dela é 3,38. Então eu vou entrar com o valor de 3,38 de polegada.
Ela vai ter aqui um diâmetro de 3,38 também. Então, o diâmetro não é raio, tá? É diâmetro aqui, 0,38. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou criar um arco. Vou criar agora um retângulo. Vou colocar a restrição com esses dois vértices. A linha daqui, eu vou deixar ela como de construção também. E vou aplicar uma tangência entre o arco e essa linha. Vou restringir o centro do arco a essa distância aqui, a esse círculo, essa linha de construção, né? E vamos entrar com o valor agora, que é 0,38. Então, vou selecionar aqui, 0,38. E aqui também vou entrar com o valor. Aqui o valor eu posso colocar qualquer um, vou colocar 0,5. Vou fechar. E agora eu vou aplicar um pocket, vou fazer a perfuração. Aqui não vou colocar dimensão. Eu vou colocar na opção de Up to Face, ou seja, ele vai até a face selecionada. Clico nessa face e dou um OK. Por que eu fiz isso? Porque senão vou ter que, dependendo do que tem atrás, ele pode cortar também. Então eu prefiro fazer dessa forma. Então agora a gente vai ter que fazer mais três cópias. Então vamos selecionar o Pocket que foi feito e vamos aqui no padrão polar ou Polar Partner. Vamos escolher aqui o eixo como uma referência que a gente vai selecionar. Eu vou selecionar essa edge aqui e vamos entrar com o valor de 4 ocorrências. A peça então está pronta. Eu vou deixar a parte visual um pouco melhor, um pouco mais refinada. Vou deixar com 0,1 e aqui metade. Lembrando que isso daqui não afeta a peça. Esse refinamento que eu coloco aqui, ele não vai melhorar, por exemplo, se você for mandar para uma impressora 3D. É só a parte visual mesmo. Normalmente a gente deixa ela com valores baixos, para que você possa ter uma viewport um pouco mais ágil, que você possa trabalhar com um fluxo de trabalho melhor. Posso também aplicar uma cor diferente. Isso é interessante quando você tem uma composição de várias outras peças, que você consegue ver melhor, distinguir uma da outra. E também podemos fazer a parte de exportação. Em breve eu estarei fazendo um vídeo explicando o porquê de cada extensão. Então eu seleciono apenas o body, e aí eu venho aqui em File e Export. Então o primeiro que eu vou exportar é para .bj. E também eu posso entrar com o comando, no caso no Windows, né, no Linux também, o Ctrl E. E aí eu seleciono a extensão que eu quero, agora é STL. Espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.